Boa noite a todos, pedimos desculpas pelo nosso atraso. Muito prazer, eu sou a Mônica Resner, coordenadora dos MBAs executivos do Einstein. Bem-vindos ao nosso ciclo de palestras de gestão, que é voltado à formação de líderes do mercado de saúde e foi organizado pela área de pós-graduação em gestão da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que hoje oferece 70 diferentes cursos entre MBAs, pós-graduação, cursos de curta duração, EADs e módulos internacionais, todos voltados para a gestão em saúde. Nós receberemos para a palestra de hoje, que é Gestão de Carreira, o que as empresas de saúde buscam, a Simone Azevedo, diretora de Desenvolvimento e Educação Corporativa da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Durante a palestra, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, e o André Brito, que está aqui conosco, coordenador dos cursos de pós-graduação, ele nos ajudará passando as perguntas para a Simone, que as responderá no final. Além disso, fiquem super à vontade para enviar seus comentários, tá bem? Simone, eu agradeço muito a sua presença e a palavra é sua. Obrigada, Mônica. Boa noite a todos. A todos que estão nos assistindo, a toda a equipe organizadora e responsável pelos cursos de pós-graduação, MBA, cursos de gestão do Einstein. É um prazer estar falando para vocês e com esse time que tem feito um trabalho brilhante aí no desenvolvimento e formação das lideranças na área da saúde, né? Então, agradeço a Flávia, a Bárbara, André e Mônica, e sempre que eu falo, né, Mônica, para um grupo, principalmente da saúde, eu sempre gosto de destacar a dedicação e a escolha, né, de estarem aqui, reservando esse tempo, apesar da pandemia, apesar de todo o contexto, né, fazendo essa escolha em aprimorar o conhecimento e se desenvolver, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, espero que seja uma próxima hora aí de conversas, o André vai nos ajudar nessa intermediação. E aí você me dá um alô aqui quando eu puder compartilhar. Pode compartilhar, fique à vontade, Simone. Tá joia. Então, deixa só ver aqui se eu estou no arquivo correto. Perfeito. Muito bem. Então, eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre gestão de carreira e o que as empresas de saúde buscam, fazendo uma continuidade aí como terceira palestra desse ciclo que foi organizado nesta semana. Eu costumo dizer que né, aqui me apresentando um pouco, né, primeiro que eu sou uma eterna aprendiz, né, mas o meu nome então é Simone Azevedo, sou responsável pela área de desenvolvimento organizacional, experiência do colaborador e educação corporativa do Einstein. Tenho uma jornada aqui no Einstein voltada para recursos humanos, comecei aqui em recursos humanos, estou por volta de 21 anos aqui no Einstein, e eu costumo dizer que passei por 21 empresas, né? E hoje em uma reunião eu falava, estávamos ali falando sobre futuro, eu falei, nossa, quantos futuros nós vivemos, né? Então, para mim é um prazer falar sempre sobre esse tema. Eu sou formada em psicologia, tive a oportunidade de trabalhar à beira-leito, atendendo paciente terminal oncológico, talvez aí eu costumo brincar que é um passado que poucos conheçam, né, a meu respeito, mas tive essa entrada e, por fim, escolhi trabalhar nas organizações, mesmo dentro dessa formação da psicologia, porque né, desde então eu entendia que era ali a parte onde as pessoas passavam o seu pelo menos a maior parte do tempo do seu dia, né? Então, trabalhando com psicologia organizacional, desenvolvimento humano e recursos humanos, né? Bom, e aí desde então eu tive a oportunidade de trabalhar em segmento financeiro, mas enveredei mesmo para a área, né, para o segmento da saúde, então trabalhando no segmento da saúde e bastante envolvida com desenvolvimento de liderança. Então, desde o diagnóstico, necessidade, planejamento sucessório e construção dos programas e planos de desenvolvimento de liderança, tá? A minha entrada aqui no Einstein, eu fui convidada para um projeto no qual o Einstein iniciava um processo de profissionalização e que tinha justamente como um desafio, olhando para o futuro, trabalhar
a formação e o desenvolvimento de alguns executivos, né? Então, eu vim para um projeto de 1 mês, eu digo que aí fui ficando, tá? Então, mais uma vez, um prazer falar desse tema. Além disso, eu também atuo coordenando cursos de pós-graduação, então, com o time aí da Flávia, curso de liderança e gestão de pessoas na área da saúde, liderança em tempos complexos, e também disciplinas ligadas à gestão de pessoas, liderança, mentoria, em alguns cursos de pós-graduação, então, como foi falado pela Mônica, dentro desses 70 temas, tá? Então, estou bastante envolvida e gosto muito de trabalhar nessa área com desenvolvimento humano e desenvolvimento de liderança. E aí eu trago aqui para a gente começar esse bate-papo, falando da jornada do nosso encontro, tá? E eu ouvindo a palestra do Eliezer, né, e ele falava bastante sobre a jornada do paciente, do médico, do colaborador, impactado até pela forma de como nós devemos olhar a transformação digital, como é que as pessoas consomem a saúde, né, consomem os nossos serviços da saúde, eu gosto de trazer também como uma jornada da nossa conversa, e começando até pelo primeiro encontro. Então, para quem não teve oportunidade de participar, eu vou citar algumas coisas aqui, mas eu acredito que posteriormente vocês terão acesso à gravação, mas ele falava com o Joaquim sobre o futuro da saúde, oportunidades e desafios. E na noite seguinte, ontem, virei líder e agora, com o Jaime, que é um profissional também bastante referenciado no tema liderança e tem uma jornada bastante construtiva aqui conosco no Einstein, no desenvolvimento de líderes. E aí a minha ideia é falar com vocês, assim, como é que a gente fala de gestão da carreira, e se voltando aqui um pouquinho, eu dei uma destacada, como é que eu falo de gestão da carreira, o que as empresas buscam, empresas da saúde, sem falar de futuro, não é possível, né? E é um futuro antecipado, então por isso que eu trago aqui esse escopo, voltando ao que já foi falado e o que vocês têm vivido, e aí eu convido vocês a apontar para o André e ele me ajudar, para vocês compartilharem por quê. Como foi falado ontem pelo Jaime, nenhuma palestra, nenhum livro, nada isolado vai nos possibilitar um desenvolvimento instantâneo de liderança, né? Ou de carreira. A interação, a troca faz parte do nosso processo e de estratégia de aprendizagem. Então, por isso que eu quero convidá-los para participar dessa experiência, para ser uma experiência de aprendizagem, tá? E aí eu vou falar do cenário versus alvo, que as organizações de saúde estão buscando, que é um pouco do que a gente está propondo no tema, gestão de carreira, mas por onde começar, e falar do PDI, né? E aqui eu trago sempre uma provocação, é um plano, é um protagonismo, é um portfólio de desenvolvimento individual, como é que a gente está olhando para isso, né? E aí, para a gente começar, e para também ser uma proposta de experiência, eu gostaria que vocês tivessem aí um diário de bordo. Tá? Então, que a gente pudesse aqui navegar nessa jornada, vocês aí destacando e elencando para registros individuais daquilo que vocês podem pensar daqui e fazer a transferência de conhecimento para a realidade de vocês. Porque eu já posso dizer para vocês aqui que a gente não vai ter uma fórmula pronta do que as organizações buscam, né? A gente vai falar um pouco disso, mas é interessante vocês buscando essas associações para a aplicação e construção da sua jornada e da sua gestão da carreira. E aqui, uma pergunta que já traz para nós, né? O título da palestra aqui é o que as empresas buscam, né? E se a gente desmistificar um pouco essa questão, é o quê, mas é o porquê ela está buscando e quem ela está buscando. O que as empresas estão buscando? Por que esse tema agora, né? Por quê? Qual é o motivo, né? E aí eu também já convido, se vocês puderem já comentar, e André fica à vontade para me interromper, e quem ela busca, né? Então a gente traz já uma reflexão aqui, por onde começar, né? As organizações também passam por transformações,
né? E aí, trazendo um pouco esse contexto da saúde, né, e de um modo geral, como foi dito tanto pelo Joaquim quanto pelo Eliezer, nós vivemos num mercado em transformação. E aí eu faço novamente um convite para a gente retroceder anterior à pandemia. Tá? Em 2018, no Brasil, vinha aí uma pressão já bastante intensa por conta da transformação digital. Tá? De uma transformação de um modo geral, mas da transformação digital. E na ocasião foi feita uma pesquisa, duas pesquisas, uma pesquisa da Accenture que falava da expectativa e padrão de consumo, perfil e padrão de consumo dos indivíduos. Então isso já começa a ditar novas regras, tanto do modelo, né, de serviço, de prestação, influenciados certamente pela transformação digital, mas uma vez que se fala de uma mudança de padrão e comportamento, na ocasião também foi citado, isso tem uma interferência, um impacto direto à expectativa da força de trabalho nas organizações. Né? E naquele momento já se falava bastante do VUCA, né? Eu costumo dizer que assim, a gente aprendia sobre VUCA, eram aulas e aulas sobre VUCA, né? E veio 2019, continuando nessa toada, então algumas organizações já fazendo alguns movimentos, tendo destaque para organizações ou, né, os nativos digitais como as startups, né, healthcare, e aí falando de health tech, especificamente no nosso caso, chega 2020. Então, eu costumo dizer, se nós estudávamos o mundo VUCA, nós fomos para o on-the-job training, né, para assim, o treinamento, né, no trabalho, na realidade, com o ano de 2020, né? Que aí vem, então, a questão da pandemia, que antecipa não apenas os aspectos aí das organizações, mas também uma aceleração naquilo que se colocava como projeção de consumo, de perfil, de padrão, né? E aí eu dizia sobre a pesquisa, né, da Deloitte, da Deloitte, nós tínhamos também uma pesquisa da McKinsey que fazia uma projeção para 2030, se vocês buscarem aí, isso está disponível, enfim, na internet, mas se falava do impacto da automatização nas diferentes áreas, nos diferentes segmentos, né? Muito voltado para questões tecnológicas, tá? Evidentemente, no estudo aparece lá a área da saúde, né, healthcare, tendo uma preservação, de certa maneira, naquilo que é manual, naquilo que, vamos pensar lá numa assistência direta, né, como também comentado pelo Eliezer ontem, numa situação de hospitalização, então, de uma necessidade. Então, sendo uma área que, de certa forma, se mantém nessa demanda, né? Bom, dado todo esse... Perdão. Deixa eu te cortar a primeira vez. Claro. Eu acho que seu slide não trocou. Ele não. tá parado. Vê se você... Foi aqui pro VUCA? Não, para mim não foi. Não, ele não saiu da capa. Opa, peraí. Precisa colocar no modo apresentação. Vê se apareceu. Agora perfeito. Tá. Porque aqui, olha, só para trazer para vocês estão vendo as minhas mudanças? Você está vendo, André? Perfeito, agora sim. Tá, então aqui eu falava do nosso diário de bordo, que para mim é imprescindível aqui que vocês façam, porque aquilo que eu vou dizer aqui é interessante para a gente debater, para a gente conversar, mas aquilo que vocês vão levar é o mais importante, tá? Então, aqui eu havia projetado. E esta figura aqui que traz um pouco do que, por que e quem, né? Que está lá ao fundo, olha, num cenário realmente nebuloso, né? Então, eu dizia que não há uma resposta pronta, né, do que as empresas procuram. E aqui era a imagem que eu estava falando com relação à VUCA, então desde a discussão desde 2018, né, e o que a gente vem vivendo hoje. Então, as mudanças, né, elas estão aqui e agora, é um futuro antecipado, né, é um futuro que emerge, né, tem um livro que fala sobre o futuro que emerge, ao final eu até passo para vocês aqui algumas referências, mas as mudanças estão aqui agora e ela traz um conjunto de modificações na sociedade.
né, que elas se acentuam com os temas emergentes, né, com aquilo que é contemporâneo, né? Então, eu costumo trazer aqui, aí sendo alguém que trabalha com recursos humanos, com pessoas, né, se a gente fala de mudanças no perfil de consumo, se nós falamos de múltiplas gerações, né, de estilo de vida, diversidade, a relação com o trabalho, o que mais vem nesse combo que a gente cita sobre futuro, sobre transformação digital, reformulação do sistema de saúde, como foi falado, né? Então, eu estou trazendo pistas aqui, alguns elementos daquilo que é o mercado externo, do contexto da saúde, para a gente chegar mais próximo possível do que as empresas buscam. E aí, André, se alguém tiver um comentário aí, se você puder me passar, né, o que mais? O que mais vem nesse combo em termos de futuro e dessas mudanças, dessas transformações de um modo geral? Vocês têm aí algum comentário já? Alguém gostaria? Você me sinaliza, tá, André, que eu não estou te vendo. Tá bom. Pessoal, pode encaminhar as perguntas, né, as dúvidas pelo chat, que a gente vai acompanhando por aqui, tá? Perfeito. Então, olha só, vamos trazer aqui para esse slide já pensar alguns aspectos para a gente considerar o que as empresas buscam, tá? Então, eu tenho uma necessidade do negócio que está se reformulando em termos de oferta de serviço, da forma dele se organizar, do seu modelo operacional, né? Então, para quem assistiu lá a palestra do Eliezer. Quando eu chego na organização, eu tenho outras nuances que são demandas relacionadas a pessoas. E aí eu vou um pouco para a questão da liderança, que é gestão de pessoas. Essa mudança de perfil, de padrão de consumo e comportamento, essas múltiplas gerações, o quanto que isso afeta ou também exige em termos de competências e skills para que eu possa construir o meu portfólio de carreira. Carreira deixa de ser um modelo linear. E aí a gente começa a entender como um escopo de multicarreiras, né? E se nós pudéssemos aqui abrir um espaço para vocês comentarem se o cargo de vocês resume aquilo que você faz, resume a sua atuação, certamente a resposta seria não, né? Eu espero que seja não. Por quê? Porque por mais que você atue numa linha de frente assistencial ou numa posição de gestão formal, você tem sido desafiado a outros skills, a outras competências, né? E como foi dito ontem, muito bem colocado pelo Jaime, não necessariamente é algo que eu vou lá e um curso me responde, mas o meu aprendizado está sendo necessário de uma maneira muito ágil, tá? Então, vamos captando esses elementos para construir essa nossa resposta do ponto de vista de carreira, tá? Tudo bem? E aí eu trago alguns elementos, como case de gestão de pessoas do Einstein, para materializar um pouco sobre as organizações, tá? Então, o que as organizações buscam? Quais organizações? Que organização que eu estou buscando? Seja como líder, seja como um profissional da assistência direta, né? Daquilo que ela representa. Então, vamos olhar aqui para o nosso caso. Quando a gente fala da saúde, a gente vem vivendo um cenário de menos que ela se resuma apenas numa assistência hospitalar. Então, nós temos um ecossistema, né, como foi colocado na primeira palestra de vocês, um ecossistema completo de saúde. E aqui eu trago o exemplo do Einstein, mas convido vocês, na organização que vocês estão, para fazer esse ecossistema, né? Então, medicina diagnóstica, a educação, pesquisa, inovação, temos aqui também a consultoria e gestão, responsabilidade social. Qual é o conhecimento ou a competência central? Saúde, assistência. Quais são as competências complementares? E que aí exige do profissional, sem sombra de dúvida, um aprimoramento. Então, aquele que atua
numa assistência, ele também atua em ensino, ele atua em pesquisa, por que não em inovação, por que não prestando consultoria? Então, percebam que a gente começa a falar de um portfólio de atuação. E aí eu faço um parênteses aqui para 2 aspectos. Nos Estados Unidos, há muitos anos já, dificilmente você encontra a descrição de um profissional com um cargo objetivo, né? Como se descrevesse ali na função dele alguns skills. Ele não é o gerente de, né? Ele tem ali, é uma composição dos skills ou da entrega da atuação dele. A gente pode começar a entender carreira dessa forma, como esse portfólio de skills, tá? Não apenas como algo linear, como eu já havia dito. E aí um outro aspecto, se a gente vai na lógica do LinkedIn, tá? E aí eu vou usar aqui, quando vocês perguntam aqui, né, o pessoal daqui da equipe dos cursos, o que as empresas buscam? O algoritmo de busca no LinkedIn não é por cargo, ou não é só por cargo, é por skill. Então, os algoritmos que estão ali por trás da lógica da busca está por skills. Então, como é que você, acho que a minha primeira pergunta aqui, quando se olha para a carreira, se você pudesse aqui fazer no seu diário de bordo, uma descrição da sua carreira, ou daquilo que você é, do teu portfólio, daquilo que você oferece, como é que seria? Se resumiria num cargo? Ou você teria esse hub de competências e conhecimentos? E aí vocês podem observar em alguns perfis que as pessoas na sua descrição, né, após ali a sua foto, não coloca o seu cargo, coloca skills, porque, de novo, essa é a lógica do algoritmo. E o que tanto foi falado ontem de gerenciamento de informações, do Big Data, do Analytics, não é diferente nessas buscas, né? Então, algo para a gente pensar, como é que a gente está cuidando desse portfólio também, do nosso portfólio. Faz sentido, André? Tem comentado, né, Simone, a nova relação com a tecnologia, né, isso tem trazido aí um diferencial também, as jornadas híbridas e as competências, né, acho que é um contexto para complementar essa sua frase, né? Exatamente. Então, é aquilo, a primeira pergunta aqui, o que as empresas buscam? Quais empresas, gente? Porque as empresas não necessariamente estão buscando perfis similares, está cada um no seu estágio de desenvolvimento ou no seu estágio de desafio. Então, o primeiro passo é, inclusive, você fazer esta pesquisa, né? Você fazer esse entendimento, porque as pessoas também escolhem as empresas, né? E aí eu trago uma questão de como essas empresas estão compostas e vou trazendo aqui um cenário, né, do Einstein. Então, de uma diversidade de público, em torno de 58%, né, 59%, perdão, está ali no nível de formação, ensino médio ou técnico. Então, quando se fala do ponto de vista de liderança, é o líder que vai liderar esta diversidade de público, essa diversidade de conhecimento, né? Então, são os desafios, um pouco do que o Jaime falou ontem, quando se pensa em pipeline de liderança. Então, em qual nível de liderança você está? Você está num nível que você tem um desafio de gestão de negócio, né, gestão de resultado, de um olhar aqui de uma atuação mais estratégica, mais tática, mais no nível da operação. Então, o nível de complexidade, ou a curva de aprendizagem, ou o desafio e até a dedicação de tempo, como ele falou ontem, são diferentes. E isso também entra como uma resposta do que as empresas estão buscando. Porque as empresas buscam, né, eu ouvi de uma mentora recentemente que ela fala, as empresas buscam pessoas para resolverem as questões que elas possuem. Então, para trazer soluções. É para isso que a gente é contratado, né? E a parte boa é que buscam pessoas, né? Então, o portfólio da carreira sempre foi, mas eu acho que está mais acentuado agora, do indivíduo, né? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, imagine vocês como liderança, né, olhar para esta diversidade
E pensar, né? Tem uma resposta única daquilo que nós precisamos ou daquilo que nós buscamos com a organização, né? Para a organização, a resposta vai ser depende. Depende do desafio que eu tenho, da missão que eu tenho, se eu preciso numa prontidão que é para agora, né? Se eu preciso de alguém de um outro segmento, foi comentado ontem dos desafios da saúde como complementos, né, como competências complementares, então a questão do LGPD, a segurança da informação, então em quais segmentos que nós vamos buscar essas competências? Para quê? Para acelerar, eu preciso trazer essa competência num nível de prontidão que seja ágil, de maneira a responder o desafio ou na velocidade do desafio que a gente possui, tá? Tá mudando a minha tela? Tá, né? Assim. Perfeito. Simone, deixa eu te interromper de novo. Tá. A Verônica está comentando aqui, né, é muito pertinente como que você, nesse momento da sua fala, ela fala que ela acredita que o profissional de saúde, hoje ele é multiprofissional, né, um multiprofissional. E ela, como gestora, ela aprendeu a linguagem da neurolinguística, né? Perfeito. Mas nesse sentido, ela quer saber, num primeiro momento, numa entrevista, como que os profissionais precisam demonstrar esse perfil realmente profissional para o entrevistador ou para um gestor? Tá. Desculpa, o nome dela é? Verônica. Verônica, obrigada. Ótima pergunta, Verônica. Acho que assim, primeiro, parabéns por começar, né, essa autopercepção, autoconsciência e buscar essa iniciativa, né? Primeiro, assim, acho que tem um papel das organizações em ajudar a liderança a se preparar para essa avaliação, esse tipo de avaliação, né, e não como uma responsabilidade apenas de uma equipe de seleção, né. E aí você tem técnicas para isso, você tem ferramentas para isso, como uma entrevista por competência, como nós usamos aqui, por exemplo, as simulações, então uma estação prática, porque do ponto de vista técnico, você consegue, né, depois de 3 minutos ali, o cérebro entende, como você está falando de neurolinguística, o cérebro entende que você está numa situação real. Então, você traz ali, você precisa usar de recursos ou de técnicas e ferramentas para conseguir extrair um pouco dessa competência dos indivíduos. E, sem sombra de dúvida, trabalhar na qualificação e requalificação, né? A gente vive hoje um cenário, não no Brasil, mas no mundo, de uma necessidade de mais de 1 bilhão aí de profissionais para serem requalificados. Então, tá se falando muito de que no futuro do trabalho, novas funções serão desenhadas, certo? Novas carreiras, vocês devem ter ouvido isso, quem tem filho pequeno fala, olha, as profissões do futuro ainda, né, nem foram desenhadas, então são necessidades realmente que serão construídas à medida que esse mercado se transforma, né? Mas essencialmente, né, como você falou, na área da saúde, nós temos um cenário aqui que no processo seletivo assistencial, 40% do nosso público, dos nossos candidatos, tem uma reprovação na prova técnica. Então, isso não vai mudar, a gente tem uma natureza ali de uma necessidade de um conhecimento técnico, de habilidade bastante importante. E complementar a questão da habilidade socioemocional. Então, acho que assim, respondendo a tua pergunta, primeiro é a liderança, né, e a área de recursos humanos ter a consciência disso e trazer, sem sombra de dúvida, essa medição ou esse acompanhamento já desde o processo seletivo, né? O ideal, sem sombra de dúvida, seria na formação, como algumas escolas já têm feito. Para fechar esse assunto, Simone, como conseguir aproximar o RH e o ensino no processo seletivo e na ambientação dos colaboradores? Você falou um pouco da simulação realística, né? Se você puder só complementar, então. Tá. Assim, a gente tem hoje uma realidade aqui no Einstein, isso tanto para o serviço público quanto privado, que alguns cenários a gente já leva a simulação realística para a seleção, tá? Então, desde de estações práticas e cenários de uma situação de higienização de um quarto, né, até uma devolutiva, um feedback de um médico para pronto atendimento, para uma família que está ali atendendo, uma criança, né, e a gente já traz essas situações para acompanhamento e avaliação, faz parte do processo seletivo.
Tá? Então, são mecanismos que, muito bem lembrada essa pergunta, porque a gente pode trazer a seleção como um processo também educativo e formativo, né? Assim como é aqui no Einstein, na Faculdade de Medicina, né? Que isso já faz parte da medicina, da enfermagem, como os cenários de habilidades socioemocionais, tá? Aqui, assim, acho que aqui é um pouco de chover no molhado, mas e muitos desses dados aqui são dados até anterior à pandemia, no canto superior aqui esquerdo, e depois posterior à pandemia, né? Então, eu gostei bastante da fala do Eliezer, porque ele abre, né? Quer dizer, é um médico que hoje tem uma responsabilidade, né? Se a gente falar em multicarreira, a posição dele não resume, né, da quantidade, da complexidade ali do desafio que ele tem, e ele abre falando da importância dessa questão da habilidade socioemocional e, acima de tudo, do que pensar no futuro, né, quando se pensa no futuro, o que é natural enquanto ansiedade, aquilo que a gente, né, tem ali como incerto, né? Então a gente vai lidar cada vez mais com essa questão também. E aqui eu não trouxe o desenho para vocês, mas se a gente olha, né, para a liderança, que talvez eu fale um pouquinho mais à frente especificamente da saúde, mas o Fórum Econômico, eles também citaram aqui, mas eu trouxe um pouquinho mais aberto, quais seriam as habilidades previstas para 2025. E, de novo, né, acho que a pandemia trouxe essa aceleração, colocou à prova, né, essas questões de transformação digital, mas de transformação humana também, né? Então, não é que essas competências serão exigidas para determinados casos, mas nós vamos ser cada vez mais expostos a conhecer a ter esses skills, a estar em contato, né? Ou minimamente ter na nossa equipe a gestão desses diferentes skills. Então, esse pensamento, como a Verônica colocou, do profissional multiprofissional, olha, nós já atuamos de uma maneira multiprofissional, mas assim, ó, aqui termina o meu trabalho, ali começa o seu, hoje é tudo junto e misturado. Né, porque eu preciso aderir à inovação, à automatização, e eu me recordo, eu tenho uma equipe aqui de educação corporativa, no início da pandemia, que se falava assim, olha, a gente vai ter que treinar, porque tem 6 tipos de bombas de fusão. A gente está falando de automatização, a gente está falando de tecnologia, não é a tecnologia fantasiosa de que vai substituir o humano, não é disso que a gente está falando, mas é da gente aprender, né, se requalificar para incorporar novas competências. E eu acho que isso ajuda a minimizar um pouco a nossa ansiedade. O mundo está vivendo isso, gente. Então, tem uma necessidade de qualificação, de uma leva que vem aí para uma jornada formativa, criança, na educação de fato, e tem uma necessidade de requalificação. Então, todos nós, né, eu aprendi muita coisa nesse processo da pandemia, que talvez um curso não me daria a resposta, né? Nós fomos desafiados. Então, é olhar para esse cenário e entender que, de fato, a gente vai precisar e a hora é agora. Um outro ponto que a pandemia colocou, também acelerou, e que era bastante tabu, a questão da saúde emocional, da saúde mental, né, do equilíbrio e bem-estar. E eu me lembro conversando com a Flávia e com a Mônica num projeto nosso interno, que é um cuidado que a gente hoje está enfatizando também com a nossa liderança, né? Por quê? Porque as demandas que ocorrem no dia a dia, além desses desafios, né, estratégicos, complexos de reconfiguração, tem os desafios mais contemporâneos e emergentes na gestão de pessoas. Eu estou com um livro aqui que ele fala do conflito de gerações e fala como é que a gente lida com 4 gerações nas organizações, né? Só que na área da saúde, num trabalho recente, a gente sabe que tem 5 gerações. É o segmento da saúde, né? Esse daqui é o livro, não sei se vocês veem aí, ele fala do conflito de gerações e aí desafios e estratégias para gerenciar 4 gerações no ambiente de trabalho. Então, se vocês conhecerem a demografia da saúde, demografia da organização de vocês, vocês vão perceber que, do modo geral, né, são 5 gerações, né? Porque você não vê assim, olha, aposentou, né, se limitou à carreira, né? Eu gosto de um exemplo que se fala aqui quando você está numa viagem, né, num avião e fala, olha, tem algum médico aqui? Né, você não fala. Então, assim, a carreira na saúde, ela é
muito particular, né? Então, para a gente pensar sobre isso, né? E começar a desmistificar alguns jargões que a gente vai conhecendo e vendo aí nessas publicações, tá? E aí me dizem se vai fazendo sentido, né? Então, falar de futuro, da transformação, de um modo geral, isso eu acho que, de certa forma, antecede a pandemia, né? O que a pandemia, de fato, provocou foi, assim, uma redefinição e uma aceleração dessas tendências, né? Se nós tínhamos algumas restrições ou ainda não tínhamos contatos com algum tipo de serviço ou até de consumo, vamos um pouco para a nossa realidade, então, quantos de vocês passaram a consumir por internet, por um aplicativo, né? Nós foram redefinindo algo que não me chamava ali a atenção e de repente estava tudo dentro da nossa casa, né? Escola, então toda essa redefinição e aceleração. Aqui eu tenho, né, que foi nesse ano, um trabalho da ANAP, da Bain Company, que fala um pouco, né, e eu trouxe até pelo comentário ontem do Eliezer, perdão, na palestra do Eliezer, sobre as pesquisas que mostram a incidência de ansiedade, depressão, então quanto isso tem ampliado, né, e tem sido a atenção Brasil e mundo. Né? Então, quando se fala do que a empresa busca, é da gente, como liderança, a gente vai ter que lidar com isso, com um autocuidado, mas também no cenário que nós vamos enfrentar nas organizações, né? E aí todo o trabalho, enfim, sem sombra de dúvida, no pós-pandemia. Aqui é um outro material que também está disponível na internet, tanto da ANAP, da Bain Company, quanto do IHI, que fala dessas incertezas, né, desses riscos, desses impactos para os profissionais da saúde. Então, eu que estou dentro de uma organização, primeira coisa que a gente, né, assim, tem esses desafios de trazer a aquisição de novas competências, acelerar as competências ou conhecimento dos profissionais que nós temos na nossa organização, então um investimento profundo em desenvolvimento e aceleração, né, desse desenvolvimento, mas de um profissional bastante consciente desta realidade, né? E de ter, sem sombra de dúvida, o suporte da organização para apoiá-lo nessas demandas mais emergentes. Essa é uma revista que foi publicada no ano passado, que falava assim, de qual líder precisamos agora, né? Então, as características dos líderes que precisamos agora são distintas daquelas que nos foram apresentadas no passado. É preciso demonstrar ânimo e ter paixão, ter coragem e resiliência, mas também ter humanidade e humildade. Né? Então, é uma liderança multi-skills, né? É uma carreira em termos de multi-skills, multi-atuação. Né? E aqui tudo está mudando, né? Uma brincadeira aqui, né? Falando um desenho aqui, olha, né? Que foi tão utilizado até agora na pandemia. Mas olha só, ele é de 1962, o De Volta para o Futuro, 1985. Será que no futuro a gente vai estar comentando sobre esses aqui que fala dos aspectos das habilidades socioemocionais, né? Quem não teve oportunidade de ver são, né, assim, programas não só para criança, mas de uma abordagem bastante interessante para a gente pensar. E aqui, afinal, quem é o líder, né? Onde é que eles estão? Então, o líder, primeiro, que ele está sendo bombardeado, né, para ser uma super liderança, considerando toda essa requalificação necessária para o direcionamento da sua carreira. Né? E é uma carreira, como eu coloquei aqui, muito mais dinâmica e orgânica, não numa sequência, qual é o próximo cargo, qual é o próximo cargo, mas qual é o próximo desafio e como ele o compõe. Se a gente olha pelo lado das necessidades humanas, das dimensões das necessidades humanas, essa questão de complementar em termos de desafios e de outras possibilidades de atuação na sua função ou na sua atividade dentro de uma organização, no desafio que ele é exposto, isso gera também engajamento. Eu ouvi nessas últimas 2 palestras se falar de retenção, né? E a gente tem discutido na comunidade de recursos humanos, assim, quem retém? A gente não retém ninguém. A gente engaja.
né? A gente traz o propósito, a gente conecta as pessoas. E aí já temos estudos que se fala que no pós-pandemia, primeiro que as pessoas olham para isso e falam, poxa, eu sou um sobrevivente, né? Como é que foi tudo isso? E a questão do trabalho significativo. Então, tem sim que ter significado, tem que ter sentido, e vem aí o ESG para endossar tudo isso, porque as organizações, né, precisam de um posicionamento no qual os colaboradores ou no qual os candidatos, que as pessoas se interessem por elas também. Então, a pergunta que o que as organizações procuram, quem está na mesa da organização, a gente está aqui debatendo o que as pessoas procuram também. Simone, a Érica pergunta se as empresas estão procurando um super-humano para ser os líderes. Olha, eu acho que o mundo está procurando super-humano, né? Primeiro, porque assim, se a gente não tiver esse contato com o super-humano, assim, é o ponto de partida, né? É para lidar consigo mesmo. Eu acho que não é nem um repasse para as empresas, né? E eu acho que a pandemia deixou isso mais permitido, né? Porque tinha uma visão também, até um certo estigma, né? Que eu tenho que ser o super-herói, o Jaime falou bastante disso, mas eu vi ontem, ele falava o macho alfa, fêmea alfa, então assim, é como se você a fragilidade, né? E a fragilidade o que é? É humano vir à tona, né, gente? Agora, eu ouvi essa semana a Luiz Helena Trajano falando uma coisa muito bacana, que assim, o que mais se explorou nesse cenário incerto? Vamos tirar a pandemia, mas na incerteza, no caos, foi o humano. A transformação é digital, mas a conexão é humana, né? Então, as organizações buscam porque se ela não buscar isso, o liderado hoje não aceita mais, gente. Vocês possivelmente são liderados também, né? Então, isso passa a ser uma exigência das relações de trabalho. Existe uma reconfiguração nas relações de trabalho também. Né, de olhar a experiência do colaborador em outras dimensões. Então, no nosso caso da saúde, não é a nossa maior contingência o cenário do home office. Mas nas organizações que têm a predominância do home office, vocês devem estar ouvindo aí, tem pessoas que estão dizendo, olha, se for para voltar para o modelo anterior, eu não volto. E a organização está tendo que olhar para o indivíduo no centro. Então, eu acho que assim, se a gente volta um pouquinho essa definição do ser super-humano, é assim, é olhar a pessoa no centro. Isso na saúde a gente sabe fazer, é o cuidado centrado no paciente, é a saúde centrada na pessoa, né? Então, eu traria um pouco a reflexão para isso. Eu tenho uma imagem, uma aula que eu uso, que eu falo, é ser super-humano ou ser, né? Assim, é um super-humano ou eu ser, né, humano. Né? Então, eu acho que começa com a gente, acho que essa é a resposta. E aí, trazendo aqui quem é o líder na saúde, ontem o Jaime falou bastante do pipeline, até como uma escalada, né? Porque é isso mesmo, o Rancharan trabalha nessa linha. Mas quando nós vamos para a prática da saúde, da organização da saúde, eu tenho uma camada de liderança que desempenha uma estrutura formal de gestão. Tá? Então, ele é o responsável, hierarquicamente, no organograma. Quanto mais você se aproxima da equipe, você tem os líderes funcionais, ou líder funcional, ou como no modelo dizem, o líder situacional. É aqui agora, situação aconteceu, quem administra? Então, é a situação, né, trazendo assim, estendendo um pouquinho da vida como ela é, até para ver esses aspectos humanos, onde você tem uma situação com uma grande operação, como é que a gente está exposto e lidando com a diversidade, ou, por exemplo, em situações de violência doméstica? Isso, muitas vezes, a demanda vai ali para a liderança. Ali, olha. E é uma liderança que está lá na ponta, administrando o plantão, administrando a escala. Então, o nosso olhar aqui no Einstein, né, e que a gente acredita e que a gente tem buscado influenciar isso na saúde, o líder não é somente aquele que está num cargo, numa estrutura de gestão. Liderança passa a ser uma competência, gente,
inerente. Inerente. Quem me conhece sabe que eu pouco me apresento com o meu cargo, eu mais me apresento, né, com essa multidisciplinaridade que a gente tem que atuar, né? E isso aqui é a realidade na saúde, né? E aí vamos para o plantão noturno. Olha como essa camada ela se restringe mais ainda. Quem é o líder? Tá? E muitas vezes você tem aqui dentro desse grupo, que é a equipe, a liderança natural. Então, nós aqui trabalhamos o desenvolvimento da liderança, por exemplo, para todas essas camadas. Eu não trabalho só aqui, trabalho em doses diferentes, tá? Mas nós trabalhamos a liderança, porque quando a gente tem uma questão de uma abordagem, é excelente técnico, mas a forma que falou comigo, e isso vai parar no canal de assédio moral, ele está exercendo algo sobre liderança, eu preciso ajudá-lo. Né? E aí eu me recordo que muitas das interações aqui com o Jaime se falava, né, assim, a gente como liderança, principalmente na área assistencial, numa estrutura de formação e ensino anterior, não tinha essas disciplinas ou essa preparação. E mesmo que tenha, está tudo reconfigurado, são demandas emergentes, 5 gerações convivendo. Eu coordeno pós-graduação, pessoal, quando a gente abre aqui a primeira pergunta, qual é o desafio? Não vem assim, vem primeiro essas questões de lidar com as gerações, da gestão de conflitos, né, desta questão de habilidade socioemocional, né? E aqui um pouco do que eu já falei, então, diversas pessoas, diversos desejos e necessidades. Aqui os desafios, então, isso traz para a gente um perfil, né, de profissionais que a gente deve buscar, então, quais são as competências? Se eu olho para a organização, ela traz o seu desafio, que competências, que skills que eu preciso para entregar, para viabilizar, tangibilizar a estratégia que eu defini. Então, eu preciso de pessoas para me entregar isso, ou para me entregar o serviço que eu me comprometo, né? Mas também existe uma atenção hoje da organização que as pessoas querem. Qual é o fator de escolha? E aí existem, não sei se vocês conhecem o site da Glassdoor, que é um site que as pessoas vão lá e se colocam que elas pensam sobre as organizações. Então, essa espontaneidade, essa interação não está centralizada, não é de domínio de uma organização, são as pessoas. Né? Então, é por isso que as organizações também estão valorizando muito a questão do engajamento e experiência do colaborador. E a liderança, ele é um interlocutor nesta relação. Simone, Oi. Mas a gente fala muito, né, da saúde mental, da saúde emocional do profissional, e aí a Débora pergunta, além disso, vem uma avalanche de mudanças, né, e uma aceleração, uma exigência de um perfil muito pouco mais multi, né, e como que a gente faz para conciliar isso tudo? Boa pergunta, né? É assim, acho que se você está numa posição de liderança, aí é um pouquinho do que eu comentei antes, né? Como é que está composta a tua equipe? Porque você não precisa saber tudo, você nem vai saber tudo, né? Então, a gente vai ser desafiado a liderar e até compor uma equipe de multi-skills, né? Então, será que a minha equipe é diversa? E é diversa no sentido, né, assim, categórico mesmo em termos de diversidade e inclusão, mas de conhecimento. Será que quando eu olho para o desafio, para essas mudanças todas, quais são os skills e os perfis que eu preciso para viabilizar essa entrega, que seja saudável para o meu exercício da liderança e para eu ocupar o espaço de líder, né? E também como um desafio para essa equipe, e que possa fazer com que a gente reveja também o nosso estilo de liderança, né? Foi falado aqui, não há mais espaço para liderança centralizadora, né? E aí a gente vem de uma natureza de atividade, de novo, que não deve ser olhada como uma crítica, mas como uma realidade, que é um aprendizado para nós, que na saúde, o modelo assistencial é hierárquico, a orientação de uma organização de saúde é por processo. Então, existe um desafio, ok, mas assim, como liderança, como é que eu posso olhar para isso e muitas vezes puxar a equipe para ajudar a construir, porque nós não sabemos tudo. Eu hoje, vendo o tema da palestra, eu tenho um grupo de WhatsApp com a minha equipe direta e com o meu grupo todo, tem mais de 50 pessoas, e eu mandei para eles o tema da palestra, falei,
E esse tema, o que ecoa para vocês? Foi um exercício, gente, maravilhoso, porque eles me deram um monte de insight para eu trazer aqui para vocês, porque não adianta eu trazer aqui teorias de livros para vocês. Então, muito pertinente a pergunta, André, porque vem na sequência aí, né, do ouvir, porque comunicação não é só, a gente não vai saber tudo. E aí, voltando um pouquinho do ser humano, que foi perguntado, da vulnerabilidade, é de trazer, falar, gente, eu não tenho essa resposta, vamos construir, é um desafio novo. Lembra da questão da requalificação? E aí, de novo, né, nós temos esse perfil da exigência, da evidência, que estão enraigados da natureza da nossa atividade. Né? Mas, assim, se olhar realmente como uma construção, vocês vão precisar das pessoas, né? Se a pessoa que me perguntou tem uma posição de liderança, você não vai virar um especialista em todos esses temas, mas você vai ter se destacar como liderança para identificar potencial e construir uma equipe que promova esses diferentes skills, né? Eu tenho na minha equipe, né, pela atividade que eu tenho engenheiros que trabalham com analytics, eu tenho enfermeiros, eu tenho profissionais, tem psicólogos, então a gente vai reunindo, olha, isso eu tenho jornalista, então você vai buscando para compor, para um aprender com o outro também, tá? Não sei se eu respondi, mas eu acho que é um desafio. E aí o que é carreira é um pouco do que a gente conversou e acho que é até interessante vocês comentarem aí, né, assim, que vai ecoando para vocês quando se fala de carreira, né? Porque vocês que lideram, e eu vi uma pergunta ontem que foi feita para o Jaime, que foi, né, será que essa geração nova, né, que quer, né, gente, a gente sabe que é autonomia, que é a liberdade, e um outro estilo de trabalho, será que ele está pronto para um líder ou ele não quer ter líder? A gente está vivendo também esse conflito nas organizações, porque eu quero um modelo diferente, mas quem é o meu gestor? Isso é fato, medido, acontece. Quem é o meu gestor? Quem faz a minha avaliação? Então, realmente, assim, com 5 gerações dentro de uma organização, está sendo um desafio para as áreas de recursos humanos e para os gestores, consequentemente, né? E aqui essa pode ser uma pergunta que a equipe de vocês façam, né? O que eu tenho, até para trabalhar com isso, e eu tenho construído com a minha equipe, e para a gente tem feito isso internamente também, é para que ajudar o indivíduo a fazer uma reflexão, de novo, do seu portfólio. Então, eu, fulano, qual é a minha atuação central? O que eu tenho de complementar? Vocês vão ver que não vai ser uma via única a carreira. Né? E o quanto mais vocês têm essas interfaces ou essas intersecções, isso vai te deixando um profissional mais completo. No sentido de hard skills, no sentido de soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Então, esse diário de bordo que eu convidei vocês a fazer lá atrás, não é para vocês assim terem aqui as respostas do que a empresa, mas para vocês construírem a resposta. A gente tem que, muitas vezes, fazer boas perguntas, né? São as perguntas poderosas aqui. Para que vocês possam construir, porque certamente vocês que estão assistindo têm aqui uma diversidade. E tem uma jornada de carreira que certamente traz aí outros conhecimentos. Né? Eu fui contando para vocês aqui a minha experiência. Olha, eu trabalhei no segmento financeiro, eu trabalhei em importação, não trabalhei em RH. Então, que outros conhecimentos, né? A minha trajetória não começa hoje, ou não começa nesse futuro que está emergindo. Então, o que deu certo? Né? São perguntas para vocês fazerem esse auto-assessment, essa auto-reflexão, e ajudar a equipe com isso, a equipe de vocês. Vamos lá, de quando vocês entraram aqui, o que você busca, o que você faz. Eu não estou dizendo aqui se a dúvida é a questão salário, tá? Que é aquela equipe que vai lá, aquele profissional, não é sobre isso que eu estou falando, mas é de dar o que move essa pessoa, o que é carreira para ela. Quando a gente começou a discutir aqui gestão de talentos, há uns bons anos atrás, a gente chegou e reuniu um grupo de médicos e falou, olha, talento geralmente tem a definição isso. O que é talento para vocês? E a gente construiu com eles. Então, não depositem em vocês também, que vocês têm como liderança, que vocês devem ter todas as respostas. André, me sinaliza o tempo que eu já... Nosso tempo está
esgotado, mas vamos terminar. Rapidinho a gente termina, rapidinho, tá? então. Então, aqui, gente, olha, se vocês pesquisarem, é uma revista que foi publicada, já tem, acho que foi 2019, se não me engano, e já falava, olha, de multicarreiras, tá? Aqui a pergunta que eu deixo para vocês, e vocês, quais as inovações que vocês estão conduzindo na gestão de desenvolvimento. Eu tenho acompanhado, eu acho, assim, eu sou suspeita para falar, lógico, pelo tempo que eu trabalho aqui no Einstein também, pelo que eu acredito em desenvolvimento de liderança e o que eu me entrego, né, da rede que sai desses alunos, que é uma coisa impressionante, né, de fato, de aprendizado até nessa rede de network pós-curso ou durante o curso. Aqui é um convite para vocês, então, uma carreira não vai ser um plano estabelecido, aqui a realidade, e eu convido aqui para pensar não como um plano, e esse pode ser uma reflexão para que vocês façam com a equipe de vocês, com os profissionais, é um plano que você quer, um portfólio, e a gente está num momento muito interessante para se falar nisso. Plano, a gente não tem conseguido fazer plano, né? A não ser que ele seja revisitado o tempo todo, e aí vem o conceito da agilidade, tá? E aí, protagonismo. Aqui um conceito que foi falado também pelo Jaime, do lifelong learning. Então, é parte de uma premissa, o aprendizado não tem data para acabar. Não tem data, gente. O que eu acho muito bacana é que na área da saúde a gente já fala desde sempre de educação continuada, né? Então, se a gente transporta para a nossa realidade hoje, não tem hora para acabar, né? Essa questão, né, eu convido aí vocês a assistirem o TED sobre mindset, né, a questão até do upskilling e reskilling, que fala dessa requalificação necessária, da gente aprender, da gente falar, isso eu não sei, deixa eu entender, onde é que está o conteúdo está disponível, a gente não controla mais nada. E o que as organizações precisam de quem aprende rápido. Eu hoje, na minha equipe, o pessoal fala, qual o perfil que você precisa? Eu falo, quem aprende rápido. Porque o desafio, eu não consigo medir e estabelecer todos os desafios. O caminho do autodesenvolvimento é a autogestão, e aí eu já vou caminhando para o final aqui, desconstruir para construir, experimentar. Olha aqui o termo da agilidade, se vocês fizerem aqui um depara para o plano da sua carreira, é a mesma coisa. E aí o que fica de aprendizado, né? O Simon Sinek tem 2 livros, então começando pelo porquê, né? Que eu acho que é bem interessante. E um exemplo rápido aqui que vocês podem fazer no diário de bordo de vocês é colocar assim, olha, qual é a competência ou skill, qual o conhecimento que eu quero adquirir? Como é que eu vou aprender? Os 10% é a abordagem aqui 70, 20, 10. Eu vou aprender fazendo um curso, assistindo um TED, lendo um livro. 20% é aprendizagem social. Eu vou fazer um benchmark, eu vou entrar no curso porque lá eu vou ter um aprendizado conjunto sem sombra de maravilhoso, ou eu vou encarar o desafio. A gente trabalhou bastante aqui, olha, na pandemia. Eu costumo dizer que agora a gente aprendeu bastante em termos de desafio e é uma boa oportunidade para organizar o conhecimento que a gente aprendeu, ou que a gente foi desafiado, tá bom? Aí eu finalizo, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, que é uma frase que eu gosto bastante, que é sempre como eu me sinto quando eu estou. Eu falo que onde tem pessoas, eu estou no lugar certo. Aqui meus contatos, meu LinkedIn, e desculpe aí a brevidade aí ao final, mas para dar tempo para alguma pergunta. Obrigada. Simone, muito obrigado. Muitos elogios à palestra, né? Muitas pessoas falando que realmente, infelizmente, foi um período curto, né? Foi só 1 horinha de palestra, um assunto tão interessante. Agradeço a Karina Magalhães, falou muito bem da simulação realística, e acho que é isso mesmo que a gente utiliza no Einstein, né? Para a gente fechar, a última pergunta, tem aparecido algumas muito parecidas, tá? Algumas pessoas querendo saber como aplicar isso tudo numa realidade fora Einstein. Qual que é o seu conselho? Tá. Olha, essa realidade, eu vou te dizer assim, a gente aplica essa realidade nas unidades públicas que a gente atende, então esse é um programa que nós praticamos, né? E também eu tenho depoimentos aí de alunos, vou
fazer uma licença, mas que eu tenho certeza que ela me autoriza, que é a Aline, a diretora de enfermagem de um hospital em Piauí, São Marcos, e que ela vive me contando que ela tem feito lá, né, daquilo que aprendeu e aplicado à realidade dela. Cada organização tem a sua realidade, e é possível sim, né? Por quê? Porque você está trabalhando centrado aí com as pessoas, tá? Então a gente faz nesse caso tenha sido essa a intenção, acho que a estruturação de um programa, sem sombra de dúvida, de desenvolvimento de liderança, a sensibilização de alguns profissionais, e aí para eles gerarem esse comportamento, é um pouco eu estou aqui trazendo para vocês um case e falando, né, de uma abordagem, mas a gente dá muito protagonismo para a liderança contar suas histórias, tá? Então, você também trabalhar com isso, colocar com ações simples, tá? Então, né, eu acho que é um pouco disso. Eu deixei meu contato, André, também, se você depois quiser passar as questões, eu posso responder e aí complementar como um vídeo, estou à disposição, tá bom? Combinado, então. Simone, muito obrigado pela disponibilidade. A gente, Obrigada. nesse momento aí, as agendas estão cheias, né? Agradeço demais aí a sua disponibilidade. Também a de todos que conseguiram participar, agradecemos aí em nome da área de gestão do AIS, a gente agradece a disponibilidade nesses 3 dias, né? Foram 3 dias de muito aprendizado. E aí eu passo a palavra à Mônica. Queria agradecer super, Simone, foi bárbara a sua apresentação. E queria agradecer, como o André agradeceu, ao público, né? Foi muito bom ter vocês nesses 3 dias, espero que vocês tenham aproveitado bastante o que nós dividimos, e também que vocês tenham tido uma boa amostra, né, de quem são os nossos professores e do tipo de conhecimento de gestão que eles podem trazer para vocês, tá bem? Boa noite para todos, um grande abraço. Boa noite, obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite, tchau.